Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris do canal Conhecendo o Sobrenatural. Se você for novo no canal, se inscreva, deixe seu like e comentário. Lembrando que não esqueça de ativar o sininho, pois assim você irá receber os nossos vídeos diariamente. Todos os recados dados, vamos para o vídeo. Olá, meu povo do Conhecendo o Sobrenatural. Olá, Cris, seu X, chegando aqui para contar mais uma historinha para vocês. E o tema da história de hoje é: quem estava na sala? Bom, meu povo, essa historinha ela aconteceu não comigo, né? Mas eu fui meio que um testemunho, né? Fui meio que uma testemunha do que aconteceu, né? Bom, gente, eu trabalhava em uma escola em Fortaleza, né? Uma escola pública. E aí, gente, o que acontece? Essa escola, as salas de aula, né, foi assim quando o governo do estado, né, da época, isso há cerca de 7, 8 anos atrás, o governo do estado começou a colocar ar-condicionado nas salas, né, nas escolas públicas aqui do Ceará. Então, essa escola, as portas, né, tinha a porta e nas portas tinha aquele vidro, né, na porta de entrada da sala tinha um vidro que você conseguia ver quem entrava, aliás, você conseguia ver quem passava pelo lado de fora e quem estava do lado de fora conseguia ver quem estava dentro através do vidro, né? E aí, gente, esse acontecido, ele foi relatado, né? A moça que presenciou o acontecido era a moça da limpeza, uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa brincalhona, brincava ali entre nós, mas era uma pessoa muito séria, uma pessoa muito correta, né? Íntegra, uma pessoa que zelava muito pelo emprego, né? Pelo seu emprego e cumpria ali sua função cumpria sua função ali, né? Com proeza, né? Uma pessoa bem organizada, e ela contou essa história pra gente. E aí, gente, uma bela tarde, né? No fim da tarde, né? Os meninos todos já tinham ido para casa, né? Após o turno ali, o dia de aula, por volta de 5h20, 5h30, que quando encerrava, né, as atividades escolares, essa moça da limpeza ela foi limpar o colégio, né? Limpar as salas. E aí, como eu disse para vocês, as portas tinham vidro, né? Que você conseguia ver quem estava dentro da sala. E a moça começou a limpar, gente, as salas do lado direito, né? Então, no que ela estava limpando, né, ali varrendo, fazendo toda aquela higiene do local, né, ela olhou para a sala do lado esquerdo, que ficava de frente onde ela estava. Então, ela estava do lado direito, porém ela olhou para a frente dela, né, que no caso seria para o lado esquerdo, e viu a sala, nessa sala do lado esquerdo, e ela olhou, e ela varrendo, né, olhou de relance e viu um rosto, né, no vidro, né, da sala. Gente, eu me arrepio todo quando eu conto essa história. Ela viu um vidro, né? Aliás, ela viu um rosto no vidro da sala. E aí ela ficou se questionando. Ela: menino, eu vou já lá na direção. Vou lá na direção para a diretora vir aqui e colocar esses meninos para casa, porque já terminou a aula e os meninos ainda estão por aqui. Então, o que eles estão fazendo para a sala? Então, estão se danando, estão bagunçando tudo. Eu vou já lá na direção, pedir para a direção colocar esses meninos para casa. Aí ela soltou a vassoura e disse: eu vou ver quem é que tá lá. Vou ver logo quem é que tá nessa sala e vou pedir para eles saírem. Se eles não saírem, eu vou na direção. Gente, eis que ela chega na sala. Quando ela chega na sala, meu povo, que ela abre a porta, não tem ninguém. Ninguém. Ela olha e nem ela mesma acredita, né? E assim, gente, não tinha como quem estava na sala sair sem ela ver. Não tinha como, porque ela estava de frente para a sala. Então, se a pessoa saísse, ela ia conseguir ver. Porque até ela chegar, né, do ponto que ela estava, até ela chegar na sala, ela não tinha nada que impedisse a visão dela. Então, a partir do momento que ela saiu do local onde ela estava e foi até a sala, olhar quem estava lá dentro, em momento algum ela desviou a vista ou tinha algum local para onde a pessoa entrar. Então, não tinha como ninguém sair da sala.
Ou seja, então realmente, de fato, não tinha ninguém, né? Ela foi na sala, olhou e não tinha ninguém. E até hoje, gente, ela fica abismada, ela fica apoplética quando ela conta essa história. E aí, as salas de aula, né? Elas tinham câmeras, né? As câmeras. E ela pediu, ela não aceitou, ela não se conformou com aquilo e pediu para olhar nas câmeras. E quando ela foi olhar nas câmeras, de fato aparece ela abrindo a porta, ela entrando na sala e olhando, mas em momento algum aparece outra pessoa, ou seja, só ela, né? Então aparece ela lá abrindo a porta, olhando, e em momento algum você consegue ver alguém, né? Pois é, meu povo, então tenebroso, né? Mais uma historinha aí pra vocês dormirem à noite. E quem é que estava na sala, né? Quem é que sabe? Hoje, gente, vou contar mais uma história aqui pra vocês. Essa história aconteceu comigo, certo? Uma história real. Tá com mais ou menos 6 a 7 anos que essa história aconteceu, né? E, assim, gente, essa história, ela aconteceu e marcou muito, porque foi um dos primeiros casos sobrenaturais que aconteceu comigo. Pô, era uma noite, lembrando, meu povo, que de 5 a 7 anos atrás não tinha ainda esses aplicativos que tem hoje, né? E táxi era muito caro. Então, eu trabalhava numa certa empresa e o meu chefe pediu para mim ficar fazendo hora extra até um pouco mais tarde. E aí, tinha muitas coisas para serem feitas, para serem resolvidas, e eu fiquei. Só que eu imaginei assim, não, acho que umas 11 horas, umas 10 horas, 10 e meia dá para me sair e eu consigo pegar o ônibus e ir para casa. Só que eu saí da empresa 10 e meia. Quando eu saí, lembrando que há 5, 6 anos atrás a internet não tinha o mesmo impacto que tem hoje. E quando eu saí da empresa, nessa noite, estava tendo uma greve de ônibus muito grande na cidade que eu morava. E aí a greve, os ônibus todos parados, e não tinha como eu voltar. Eu tinha só uma opção de andar cerca de 3 a 4 quarteirões e pegar um metrô. Só que quando eu pegasse esse metrô, que o metrô ele é relativamente novo, porque aqui na capital onde eu moro, ele veio há cerca de 7, 8 anos que ele começou a funcionar, que eram os trens e depois passaram para o metrô. Então eu andei de 3 a 4 quarteirões depois da empresa a qual eu trabalhava para pegar o metrô, porque era a única opção que tinha para me voltar, visto que já era quase 11 horas. E aí eu peguei esse metrô, só que eu vinha pensando no caminho, porque quando eu descesse na estação eu ia ter que andar cerca de 20 minutos da estação até minha casa, numa BR. Apesar da BR ser movimentada, mas como já era quase 11 horas da noite, eu fiquei com um certo receio. Existem alguns relatos de assalto nessa pista, então eu fiquei apreensivo, mas não tinha outra opção, visto que os ônibus parados, não tinha os aplicativos como nós temos hoje de transporte, então a única opção que eu tinha era aquela. E aí quando chegou na estação, que o metrô parou, eu lembro que quando eu desci a rampa, eu vim segurando uns papéis, um livro, acredito que era um livro, eu não me lembro bem, mas era um livro. E aí, quando eu fui descer a rampa, esse livro caiu. Quando ele caiu, aí eu fiquei pensando, como é que pode eu vou andar essa escuridão, hora dessa, sozinho, mas Deus me protege, né, que Deus me proteja. Pensei assim. E aí eu lembro que quando eu baixei assim para pegar o livro, vinha um rapaz na minha frente, e esse rapaz, vinha 2 rapazes na minha frente, esses 2 rapazes passaram. E aí eles subiram a rampa e continuaram a viagem. E eu peguei o livro, levantei e continuei, né? Só, gente, que incrível aconteceu. Quando eu saí da estação, vi um rapaz vestido aparentemente normal, eu lembro como se fosse hoje, era uma bermuda branca e uma blusa vermelha, né, e uma chinelinha mesmo de dedo, e esse rapaz vinha com a mochila nas costas. E aí eu lembro quando eu saí da estação, ele vinha
já vinha sentido BR, como quem fosse continuar direto a viagem. E aí eu lembro que ele olhou e perguntou que horas são. E eu lembro do horário, era 10h55. E aí eu respondi, são 10h55 da noite. Ele, vixe, já é tarde, né? Aí eu sim, e eu continuei andando e esse rapaz veio do meu lado, né? Do meu lado também, trocando poucas palavras, mas eu achei bom porque seria uma companhia, né? Então ele veio do meu lado ali e aí eu me senti mais seguro. Gente, quando chego lá na frente aqueles dois rapazes, como eu falei, que passaram por mim na rampa, foram assaltados, sofreram um assalto e eles estavam, os dois lá, próximo assim na pista, né? Os dois um perto do outro, se lamentando que o cara tinha vindo com um revólver, tinha levado os pertences deles. E aí eu fui salvo porque o livro caiu. Então talvez se eu tivesse vindo junto com aqueles rapazes, eu teria sido vítima também. E, gente, o sobrenatural da história veio agora. Quando já ia, passamos por esses rapazes, né? Os rapazes ficaram lá ligando, tentando se comunicar com alguém. E eu perguntei, vocês não vão agora, né? Eles, não, a gente tá tentando ligar pra polícia, não sei o que. Continuaram lá. E aí eu fui, né? Continuei minha viagem e esse rapaz do meu lado. Gente, quando chega assim, cerca de 3 a 4 minutos após a gente passar por esses dois rapazes, uma moto para, uma moto para, eu me assustei. Aí eu pensei que também poderia ser algum atentado, assalto, alguma coisa. E aí o rapaz parou e aí tirou o capacete. E eu reconheci que era um conhecido meu. E ele, vamos, eu vou pra ali. Vamos que eu te levo até em casa. E eu vim. Aí eu olhei o rapaz que vinha do meu lado e disse, tchau, né? Me despedi do rapaz e subi na moto. E aí quando eu subi na moto, o rapaz falou e eu não entendi. O rapaz da moto falou e eu não entendi. E aí ele repetiu. Aí ele disse, tu tava dando tchau pra quem? Aí eu disse, não, pro rapaz que vinha do meu lado lá da estação. Ele, não, tu vinha só. Eu vinha só, por isso que eu parei a moto, que eu vi tu só aí. Eu disse, não, vou dar carona aqui pra ele, porque a hora dessa. Aí eu disse, não, vi um rapaz com uma bermuda branca, com a mochila nas costas. Ele, não, você vinha só. Você não tinha rapaz com você. Você vinha sozinho. E aí, gente, eu me arrepiei. E até hoje, quando eu lembro dessa história, eu fico me questionando quem era aquele rapaz. Essa história foi verídica. Aconteceu comigo. E é isso aí.